Eu chegava no meu escritório todos os dias, às 8h30 da manhã. O carro parava na porta do prédio e eu saltava. Andava 10 ou 15 passos e entrava. Como todo executivo, eu passava as manhãs dando telefonemas, lendo memorandos, ditando cartas à minha secretária, me exasperando com problemas. Quando chegava a hora do almoço, eu havia trabalhado duramente, mas sempre tinha a impressão de que não havia feito nada de útil. Eu almoçava em 1 hora, às vezes 1h30, num dos restaurantes das proximidades e voltava para o meu escritório. Havia dias em que eu falava mais de 50 vezes ao telefone, as cartas eram tantas que a minha secretária assinava por mim e sempre no final do dia, eu tinha a impressão de que não havia feito tudo o que precisava ser feito. Eu corria contra o tempo. Quando havia um feriado no meio da semana, eu me irritava, era menos tempo que eu tinha. Levava diariamente trabalho para casa. Em casa eu podia produzir melhor, o telefone não me chamava tanto. Um dia eu comecei a sentir uma forte taquicardia. Aliás, nesse mesmo dia, ao chegar no escritório pela manhã, surgiu ao meu lado na calçada um sujeito que me acompanhou até a porta dizendo: Doutor, será que o senhor podia me ajudar? Eu dei a ele um trocado e entrei. Pouco depois eu estava falando ao telefone para São Paulo quando meu coração disparou. Durante alguns minutos ele bateu num ritmo fortíssimo, me deixando extenuado. Eu tive que deitar no sofá até passar. Eu estava tonto, suava muito, eu quase desmaiei. Nessa mesma tarde eu fui ao cardiologista e ele me fez um exame minucioso, inclusive um eletrocardiograma de esforço. No final ele disse que eu precisava diminuir de peso, mudar de vida. Eu achei graça. Então ele recomendou que eu parasse de trabalhar por um tempo, mas eu disse que isso também era impossível. Afinal ele me prescreveu um regime alimentar e mandou que eu caminhasse, pelo menos 2 vezes por dia. No dia seguinte, na hora do almoço, quando eu estava dando a caminhada receitada pelo médico, o mesmo sujeito da véspera me fez parar pedindo dinheiro. Ele era um homem branco, forte, de cabelos castanhos, compridos, e eu dei a ele um trocado e prossegui, porque o médico havia dito com franqueza, se eu não tomasse cuidado, eu podia a qualquer instante ter um infarte. Eu tomei 2 tranquilizantes naquele dia, mas isso não foi suficiente para me deixar totalmente livre da tensão. À noite eu não levei trabalho para casa, mas o tempo não passava. Eu tentei ler um livro, mas a minha atenção estava em outra parte, no escritório. Eu liguei a televisão, mas eu não conseguia aguentar mais do que 10 minutos. Eu voltei da minha caminhada depois do jantar e fiquei impaciente, sentado numa poltrona, lendo jornais, irritado. No outro dia, na hora do almoço, eu estava caminhando quando o sujeito emparelhou comigo me pedindo dinheiro. Mas todo dia: Doutor, a minha mãe está morrendo, precisando de remédio, eu não conheço ninguém bom no mundo, só o senhor. Eu dei a ele uma nota de 100. Durante alguns dias o sujeito sumiu. Mas um dia, na hora do almoço, eu estava caminhando quando ele apareceu subitamente ao meu lado. Doutor, a minha mãe morreu. Sem parar e apressando o passo, eu respondi: Sinto muito. Mas ele alargou suas passadas, mantendo-se ao meu lado e disse: Morreu! Eu tentei me desvencilhar dele. Eu comecei a andar rapidamente, quase correndo. Mas ele correu atrás de mim e dizendo: Morreu! Com os 2 braços estendidos, contraídos, numa expectativa de esforço. Como se fosse colocar o caixão da mãe sobre a palma das suas mãos. Afinal, eu parei ofegante e perguntei quanto era. Por 5.000 ele enterrava a mãe. Eu não sei porquê, mas eu tirei um talão de cheques do bolso e fiz ali, em pé, na rua, um cheque naquela quantia. A minha mão tremia. Agora chega. No dia seguinte eu não fui dar a minha volta. Eu almocei no escritório. Foi um dia terrível, tudo dava errado. Papéis não foram encontrados nos arquivos. Uma importante concorrência foi perdida por uma diferença mínima. Um erro no planejamento financeiro exigiu que novos e complexos cálculos orçamentários tivessem que ser refeitos em regime de urgência. À noite, mesmo com os tranquilizantes, eu mal consegui dormir. De manhã, eu fui para o escritório e, de certa forma, as coisas melhoraram um pouco. Ao meio-dia, eu saí para dar a minha volta e vi que o sujeito que me pedia dinheiro estava parado, meio escondido na esquina, me espreitando, esperando eu passar. Eu dei a volta e caminhei em sentido contrário. Mas pouco depois eu comecei a ouvir o barulho de sapatos batendo na calçada, como se alguém estivesse correndo atrás de mim. Eu apressei o passo, sentindo um aperto no coração. Era como se eu estivesse sendo perseguido por alguém, um sentimento infantil de medo, contra o qual eu tentei lutar. Mas nesse instante, ele chegou ao meu lado. Doutor! Agora o quê?
Doutor, o senhor tem que me ajudar. Eu não tenho mais ninguém no mundo. Olha, arranja um emprego, doutor. Eu não sei fazer nada. O senhor tem que me ajudar. E nós corríamos pela rua. Eu tinha a impressão de que as pessoas nos olhavam com estranheza. Eu não tenho que ajudá-lo coisa alguma. Tem sim, doutor, tem sim. Senão o senhor não sabe o que pode acontecer. E ele me segurou pelo braço. Me olhou. Pela primeira vez eu vi bem como era o seu rosto. Cínico, vingativo. Meu coração batia de nervoso, de cansaço, e eu dei a ele um dinheiro, eu nem sei quanto. É a última vez. Mas não foi a última vez. Todos os dias ele surgia, súplice, ameaçador, caminhando ao meu lado, arruinando com a minha saúde, dizendo, é a última vez, doutor, mas nunca era. A minha pressão subiu ainda mais, o meu coração explodia só de pensar nele, eu não queria mais ver aquele sujeito. Por que culpa eu tinha dele ser pobre? Eu resolvi parar de trabalhar por uns tempos. Falei com os meus colegas de diretoria que concordaram com a minha ausência por 2 meses. E a primeira semana não foi fácil. Não é simples parar de repente de trabalhar. Eu me sentia perdido, sem saber o que fazer. Mas com o tempo eu fui me acostumando. Meu apetite aumentou. Eu passei a dormir melhor, a fumar menos. Eu via televisão, lia, andava depois do almoço, andava o dobro do que andava antes, sentindo-me ótimo. Eu estava me tornando um sujeito tranquilo, pensando seriamente em mudar de vida, em parar de trabalhar tanto. Um dia eu saí para o meu passeio habitual, quando ele, o pedinte, surgiu inesperadamente inferno. Como é que foi que ele descobriu meu endereço? Eu caminhei em sentido contrário a ele. Doutor, não me abandone. Doutor, não me abandone, doutor. A sua voz era de mágoa, de ressentimento. Doutor, não faça isso de novo comigo. Eu só tenho o senhor no mundo. Olha, eu estou precisando de um dinheiro, mas é a última vez, eu juro. E ele colou o seu corpo bem junto ao meu enquanto caminhávamos. Eu podia sentir o seu hálito azedo, podre, de faminto. Ele era mais alto do que eu. Era forte, ameaçador. Eu fui na direção da minha casa. E ele mantendo-se ao meu lado, o rosto fixo, virado para o meu, me vigiando, curioso, desconfiado, implacável, até que nós chegamos na minha casa. Espera aqui. Eu fechei a porta, fui até o meu quarto, voltei, abri a porta e ao me ver ele disse, não faça isso, doutor, eu só tenho o senhor no mundo e... Ele não acabou de falar. Ou se falou, eu não ouvi, com o barulho do tiro. Ele caiu no chão. Então eu vi que ele era um menino. Um menino franzino, de espinhas no rosto. De uma palidez tão grande... Nem mesmo o sangue que foi cobrindo a sua face conseguia esconder. Acordava às 2, 3, 4 da manhã, meu filho. O coração batia-me violentamente, como de um maratonista perto da meta. Imaginava que os dinossauros de brinquedo te viriam por fim vingar.
sairiam numa marcha lenta, mas determinada do teu quarto, apoiados por heroínas japonesas de olhos enormes, por índios brandindo machados de guerra, por um pelotão de soldadinhos de chumbo. Conquistariam o corredor através da passadeira cor de savana e farejariam uma nesga de luz debaixo da minha porta. Mal apanhassem o cheiro ao remorso, carregariam sobre mim com urros de plástico uma fúria diluviana. Missão: devorar a mãe que deixou que te afogasses. Sonhava muitas vezes que estava contigo na piscina. Tu dentro da boia, era o sapo-cocas, e ambos me sorriam a deslizarem sobre a água. Estendia-te os braços, encorajava-te a bateres com os pés. Acariciava-te o rosto de anjinho de Botticelli quando me alcançavas. Depois despertava sobressaltada com teu nome preso na garganta. Invariavelmente a voz naufragava-me em lágrimas. Por vezes o teu pai despertava com os meus soluços. Suspirava fundo. Não proferia uma só palavra. Voltava-se por outro lado de costas para mim. Nada mais cruel do que o silêncio. À meio da noite, quando ia ao quarto de banho, temia o corredor. Uma cilada de sombras e sons facilmente confundíveis com queixume de criança. Chorava, lavava o rosto, chorava, regressava ao leito à pressa, sempre com medo de te ver ao fundo do corredor à minha espera. Você reprimia a vontade de urinar, a ficar quieta na cama, olhos pregados no teto, contando as horas para amanhecer. Quase sempre pensava em ti. 2 palmos no berço, 3 palmos gatinhando, 4 palmos titubeando na minha direção, as mãos pegajosas de compota pedindo um abraço de urso. Na cama apareceu uma terra de ninguém a separar a esposa infanticida e o pai órfão de filho. Antigamente, nesse campo, cabia o teu corpo aninhado nas noites de trovoada. As sextas-feiras selvagens de amor, a conspiração sobre a prenda de aniversário comprar-te. Depois do meu crime, floriram entre nós silêncios daninhos e culpas por ceifar. As sextas-feiras tornavam-se iguais às quintas, quartas, terças, segundas. E eu, a infanticida, não ousava tocar o meu marido como se fora uma impura bíblica nas terras da Galileia. Ainda me amas, Zé? Teu pai não respondia. Apenas o silêncio e a respiração de quem finge dormir. Algumas pessoas tentaram aliviar-me a dor. Um tio Beirão, padre, prescreveu-me orações ao jeito de fórmulas mágicas. Tomava 3 ave-marias ao acordar, outros tantos pais nossos ao deitar, rezava fervorosamente de seio carregado diante de um crucifixo, assente numa mesinha, junto de um porta-retrato com a tua fotografia. A que tiraste no dia em que fizeste 1 ano. Mas Deus não podia viver em mim.
cheia de desgraça, maldita entre as mulheres, agora e na hora da tua morte, filho. Também ele era silencioso. Também ele magoava. Desesperada, deitei as mágoas no divã do psiquiatra. Um mercenário das causas perdidas que me escutava de taxímetro ligado. Prescrevia-me medicamentos para a dor, mas não para a culpa. Aconselhava-me a juntar-me a um grupo de apoio formado por pais que tinham perdido os filhos. Sugeria um novo projeto de vida. Psicotretas inúteis. A terapia não surtiu efeito. Eu tinha a alma cheia de vespas a zumbirem dia e noite. Eu não comia, eu não reagia, eu não vivia. E eu não suportava dormir com teu pai no quarto. Senti uma repulsa muda, um ódio latente. A primeira etapa do meu exílio foi o sofá da casa de jantar, que cheirava a cerveja, a pipocas e a suor de verão. À hora de deitar, cruzava com teu pai no corredor. Ele a caminho do quarto, eu na direção da sala. Boa noite, Zé. Até amanhã. Respondia seco. Nem na sala consegui escapar da culpa que rastejava para fora da piscina até mim. Em noites de luar, a luz refletia-se no teto e bruxuleava louca, insônia. Tudo me lembrava de ti, a água, o céu. Por isso, numa manhã de sábado, parti para a casa da minha mãe, a 10 quilômetros, que parecia outro país, sem intenção de voltar. Costumava passar as tardes preguiçosas de inverno, quando a luz se inclinava delicadamente sobre a terra, num parque municipal. As folhas desprendiam-se do arvoredo como borboletas castanhas, encenando voos sinuosos sobre o lago. Às vezes um romance me fazia companhia. Outras preferiam espreitar as crianças a perseguirem bolinhas de sabão, a deslizarem pelo escorrego, a comandarem exércitos invisíveis sobre cavalos de pau. Tornei-me numa voyeur, fascinada pelos filhos dos outros. Apetecia-me chamá-los, sentir o seu calor, dar-lhes a mão, levá-los para casa, enchê-la de risos e travessuras. Uma vez, cheguei a pegar um menino ao colo apenas porque era parecido contigo, na cor dos olhos, no tom de espiga do cabelo, na voz. Mas ele escapuliu-se dos meus braços para os da mãe, como se soubesse que eu era uma assassina. Só podia ver. Apenas esse, o meu destino de voyeur. Tudo isso arde. São as dúvidas que queimam. Onde vives agora, meu filho? Com quem brincas? Ainda gostas de chocolate? Quem te conta histórias e te beija na testa antes de adormeceres? Diz-me, o que sentes quando a chuva cai? Ódio por mim? Ou compaixão? Algum dia me perdoarás? Reconhecer-me-ia se eu fosse hoje ao paraíso? Até que ontem de manhã tive saudade do lar, do pai, de ti. Saí à rua e, guiada por uma vontade que eu desconhecia, conduzi devagar em frente à vivenda, estacionei o carro e entrei furtivamente no jardim.
Ninguém mudara a água da piscina. Folhas ruivas de outono navegavam espalmadas como peças de um quebra-cabeça e os insetos patinavam na superfície. Debrucei-me sobre a água e pareceu-me ver o teu corpo. Um bonequinho de fato de banho, azul bebê, a esbracejar. Pedro! Pedro! Chamei o teu nome alto, mais alto! Pedro! Pedro! Até os pássaros levantaram um voo espantado e os vizinhos assomarem as janelas. Vestido, desci as escadinhas da piscina. Pedro! Pedro! O teu pai saiu de casa a correr aflito. Joana, que fazes? Avancei pela água suja, indiferente ao frio, em busca de um reflexo de ti. O teu pai despiu o roupão, mergulhou, nadou na minha direção, estendeu meus braços. Depois saiu da piscina, ajoelhou-se e ajudou-me a subir. Fiquei diante dele, a tremer, sem conseguir fitá-lo. Zé colocou o roupão sobre as minhas costas e abraçou-me. Afoguei o rosto no seu peito. Não ouvi, Zé. Não ouvi nada. Eu sei. Não tiveste culpa. Ninguém teve. E choramos juntos. Choramos até as aves regressarem aos puleiros. Até os vizinhos esconderem a curiosidade envergonhada atrás das cortinas. Até tu estares ali, conosco, finalmente. Meu filho azul. Você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A minha irmã sorriu, o rosto iluminado pelas 13 velas ao redor do bolo de aniversário. Nossas almas, pra menina Catarina, uma salva de palmas. Ei! Sopra! Encheu o peito de ar e de uma sentada apagou todas as chamas. Exatamente 7 minutos depois, minha mãe acendia de novo as velas. Uma salva de palmas. Ei! Agora é tua vez, mano. A Catarina e eu partilhamos durante 9 meses do mesmo útero. E nascemos apenas intervalados por alguns minutos. Herdamos a telepatia dos gêmeos. Se um de nós se corta ao descascar uma maçã... O outro faz um lanho também. Se regressam angustiada da escola... Eu sinto uma irreprimível vontade de chorar. Vocês são pão da mesma fornada, diz-nos a mãe. Um ano antes, tinha nos proibido de tomarmos banho juntos. Fosse a nossa entrada na puberdade, fosse a desconfiança de que havia entre mim e a Catarina um afeto proibido desde o início dos tempos. O certo é que o Mano e eu víramos o nosso amor ameaçado. A mãe jamais percebera que nós éramos yin e yang. E que nada nos deveria separar. Consequentemente, dissimulamos a paixão. E só namorávamos durante a noite. Cada qual saía do seu quarto, pé ante pé, e encontrávamos no consultório médico do pai no andar térreo. Depressa o olhar se adaptava à semi-obscuridade e percebíamos os pôsteres que forravam as paredes. Diagramas médicos, o mapa da circulação. E uma imagem do aparelho genital feminino, pintado em tons de laranja e rosa.
O nosso ritual obedecia uma sequência precisa. A Catarina acendia uma vela com cheiro de alfazema. O Alberto sentava-se à secretária do pai, pegava numa caneta e fingia tomar notas no boletim clínico. Em seguida, eu observava a mana que despia a roupa na minha frente, peça a peça. Primeiro a camisa de noite tombava aos meus pés. Depois eu tirava a roupa interior. Uma penugem fina cobria o seu corpo iluminado pelo halo da vela. A uma ordem minha, a Catarina estendia-se sobre o divã. Eu levantava-me, pendurava o estetoscópio ao pescoço e examinava, de olhos ora fitos no corpo que a adolescência torneava, ora na porta por onde o pai podia irromper a qualquer instante. Mais do que o ato de amor, o que nos excitava era essa mistura de perigo e prazer. No fim, a Catarina vestia-se sem pressas e colocava a questão habitual. Que tem o doutor? Uma infecção na alma. Tem cura? Prognóstico reservado. E aplicava-lhe uma receita contra o incesto. Depois de brincarmos aos médicos, nos beijávamos uma última vez antes de regressarmos aos quartos, muito sérios, numa pose que nos parecia ser a dos adultos. Tínhamos medo, sabíamos que aquele comportamento estava errado. A mana contou-me que rezava todas as noites para afastar de nós a perversidade. Pela minha parte, eu tentava compensar as nossas más ações, fazendo toda espécie de recados que a mãe ou o pai pediam. Mas eu não me sentia melhor com isso. Vamos parar de fazer essas coisas, mana. Só mais uma vez, Alberto. Está bem? Porém, nunca era a última. Cedíamos aos desejos da carne porque nos víamos como hemisférios no mesmo globo. Um não podia existir sem o outro. Para tanto, cada um de nós tinha rituais particulares. A Catarina, por exemplo, ela gostava de se contemplar diante do espelho, de esconder o cabelo atrás da curva do pescoço numa trança, de se imaginar como o rapaz que eu era. O Alberto escanhoava a barba tão rente que o seu rosto mais anguloso assemelhava-se ao meu. E esta identificação estendia-se a todos os atos do nosso cotidiano. Vestíamos-nos sempre de igual, cultivávamos as mesmas amizades, copiávamos aquilo que a genética não havia assemelhado em nós. O nosso segredo, mano, nunca o contaremos. Nunca. No entanto, com o tempo, em vez de brincarmos às escondidas, começamos a revelar alguns indícios da nossa paixão. Começamos com pequenos gestos. Caminhávamos de mãos dadas ou trocávamos afagos breves. Coisas aceitáveis entre irmãos, nada de escandaloso. Uma tarde, porém, fomos mais longe. A Catarina pediu a Elizabeth e a Sônia para se encontrarem conosco atrás do ginásio. Vou mostrar-vos como eu e o Mano brincamos um com o outro. Para espanto das raparigas, beijamos-nos. Primeiro a língua dela traçou os meus lábios. Depois tocou meus dentes. Finalmente entrou na minha boca. A Sônia e a Elizabeth coraram, nervosas, indecisas entre sentir embaraço ou lascívia. Terminada esta e outras transgressões, sentamos-nos em cima. Que acham disso? A Sônia encolheu os ombros. É esquisito. Isso não é proibido ou coisa assim? Inquiriu Elizabeth. Sim. Mas por que há de ser? Não me recordo de ter ouvido resposta alguma. O certo é que a culpa se tornava insuportável. A Catarina e eu desejávamos ser descobertos, expostos à humilhação e, por fim, punidos. Ao mesmo tempo, tínhamos medo, porque não sabíamos qual seria o castigo e por que isso significaria o fim do nosso amor. Vivíamos nesse dilema. Não podemos mais continuar assim. Pois não, é errado. Mas eu não consigo parar. Nem eu, é como se eu estivesse possessa. Achas que nos descobrirão? Talvez. Conscientemente, tornamos-nos mais descuidados. Deixávamos a porta do consultório aberta. Acendíamos a luz do pequeno candeeiro. Não abafávamos os gemidos durante o amor. E quase implorávamos pelos passos punitivos do nosso pai descendo as escadas pro resto do chão. Nos meus pesadelos, ele espancava a Catarina sobre o divã no consultório. Ao fundo, a mãe assistia a tudo sem intervir. No final, ela levava a Catarina pela mão, enquanto o pai me conduzia para me aplicar o mesmo castigo. Ambos deixávamos um rastro de sangue no chão. Fartos de segredos, o Mano e eu estabelecíamos metas cada vez mais ousadas para o nosso amor. No último dia de aulas, a seguir a natação, o Alberto sugeriu um plano arriscado. Vamos para a piscina depois de todos saírem. E nadamos nus. É perigoso, Mano. Seremos apanhados, é quase certo. Por isso mesmo. Para acabar com isto. A partir da sala da caldeira, entramos secretamente no balneário das meninas. Ocultamos-nos numa das cabinas de chuveiros e puxamos o cortinado de plástico. Alguns minutos depois, as alunas da natação invadiram os balneários. Afastando a cortina, nós víamos as raparigas do 8º ano despirem os fatos de banho. Entrarem nos outros duches
Ensaboarem-se. Regressarem aos bancos de madeira. Limparem-se e vestirem-se sem pressas. Tanto eu quanto a Catarina sentimos-nos excitados ao sermos voyeurs dessa dança de nudez. O último som que escutamos foi do enorme interruptor apagando as luzes principais. Tá na hora. Vem, mana. Tens a certeza de que já saíram todos? Penso que sim, mas não importa, pois não? Só temos a ganhar se nos descobrirem. De mãos dadas, saímos do vestiário cerzidos às sombras. Não se via viva alma. Eu fui ao quadro geral e acendi as lâmpadas submarinas. A Catarina experimentou a água com o pé. Está morna. Despimos-nos completamente. Nadamos em círculos, durante meia hora, roçando o corpo um no outro. Nadamos abaixo da superfície. Sinto-me como um feto, Catarina. Mergulhamos de novo. Imaginei-me no interior de uma bolsa materna, junto ao vulto da mana. O corpo dela ia mudando e o meu também, como se fôssemos um reflexo um do outro. Em seguida, um túnel escuro devolveu-me à terra. Recordo da luz do dia ferir minha vista. E lembro-me das primeiras vozes. Lembro do ventre da nossa mãe lá embaixo, do médico me levantar, do choro puro da Catarina que nascera 7 minutos antes. Emergimos a suplicar oxigênio. 2 minutos? Aposto que ficamos todo esse tempo embaixo d'água, mano. Não, 3. Foram 3. Catarina. Alberto. Catarina. Alberto. Catarina. Alberto. Catarina. Alberto. Aproximamo-nos e abraçamos-nos como se nos quiséssemos fundir. Os 2 corpos feitos um afundaram-se. Consumimos pouco a pouco o ar que nos restava nos pulmões. Quando emergimos, as luzes do teto da piscina estavam ligadas. Na margem, o guarda noturno, um velhote, olhava-nos incrédulo. Catarina? Alberto? Que se passa aqui? Deu alguns passos na nossa direção. Mas vocês estão nus! A partir daqui, o fio que conduz ao fim da história é emaranhado. O vigia fez queixa ao diretor da escola. O diretor ameaçou-nos de expulsão e chamou os nossos pais. Os pais coraram de vergonha e levaram-nos ao psicólogo escolar. O psicólogo quebrou o sigilo ao contar tudo para a esposa, a professora de inglês. A professora deixou que a história transpirasse para os nossos colegas. Os colegas passaram a evitar-nos. Uma história sem fim de recriminações. Ninguém nos percebia. Tratávamos como se fôssemos 2 pessoas diferentes, não partes do mesmo indivíduo. Alberto. Catarina. Alberto. Catarina. Alberto. Catarina. Já se passou 1 mês desde o incidente na piscina. É noite de lua nova. O Mano e eu encontramos-nos secretamente no resto do chão da nossa casa. Tudo foi planificado com cuidado na tarde de hoje. É agora ou nunca mais. Se um de nós vacilar, o outro tem de lhe dar forças. Entende? Não te preocupes. Não me vou abaixo. A escada range sobre os nossos passos, apesar de todas as cautelas. E dessa vez não queremos ser descobertos. Subimos as escadas devagar. Quando chegamos ao primeiro andar, encaminhamos-nos para o quarto dos pais. Abrimos a porta do quarto devagar e espreitamos. Os vultos dos pais estão adormecidos sobre o leito de carvalho. Lembro-me de quando éramos pequenos, aguardarmos pacientemente que os pais se levantassem para ocuparmos as suas posições ainda mornas na cama. Estás pronta? Vamos a isto. Pé ante pé separamos-nos. Durante alguns instantes rezamos por coragem.
A Catarina ajoelha-se junto da mãe. O Alberto debruça-se ao pé do pai. Com o menor ruído, puxamos dos facalhões da cozinha previamente afiados. Aproximamo-nos dos pescoços dos pais. Cortamo-los num gesto rápido. O sangue esguicha. Eles estrebucham como peixes na rede. Tentam gritar, mas é impossível. A garganta alagada de sangue. Demora algum tempo a morrer. A Catarina vira o rosto. O Alberto não. Os olhos da minha mãe, esbugalhados e incrédulos, fixam-me num último instante. Depois todo o movimento cessa. Arrastamos os corpos para fora do aposento. Primeiro o pai. Depois a mãe, deixando um rastro de sangue nos tapetes. Despimos-nos. E é nesta cama antiga, empapada de sangue, que eu e minha irmã nos amamos pro mundo. Pela última vez. Vou te procurar depois na biblioteca. Eu vou te procurar depois na biblioteca. 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 Vou te procurar depois. Vou te procurar depois na biblioteca. Eu nunca pensei que um dia me pediriam para matar uma pessoa. Mas isso aconteceu ontem. Até 2 dias atrás eu alugava um cubículo num sobrado velho no centro da cidade, mas eu fui despejado de lá. Agora eu estou aqui na estação rodoviária fingindo que espero um ônibus. Eu recordo de tudo como se fosse uma peça de teatro na qual eu fosse um dos atores. Assim eu sofro menos. Fia! Vem ver! Eu sou o Flor, mais conhecido como Vidracinho. Eu estava desempregado. Ia ler todos os dias na Biblioteca Nacional. Ficava lá o dia inteiro. Dona Adriana, mãe de Pia, alugava quartos para cavaleiros de fino trato na sua casa. Eu morava num sobrado havia 2 meses. O cubículo era um canto da sala onde os hóspedes assistiam televisão, isolado por um tabique de madeira envernizada de pouco mais de 2 metros. 2 metros de altura. Na sala, o aparelho era ligado todas as noites. Eu conseguia ficar no meu cubículo lendo e também era capaz de sonhar em meio aos ruídos. E Dalila chega aqui. Mas 3 inquilinos... Recebi uma carta. Mas 3 inquilinos moravam na casa. Tânio, marido de José Cardoso, Um representante comercial. e Armando, um vendedor de uma fábrica de camisa de malha com as Mensagens impressas. mensagens impressas. Dona Adriana e a filha residiam no quarto da frente. Havia ainda nos fundos uma área aberta, onde os moradores guardavam roupa em chapas corrugadas de zinco. Ali, Tânia tomava banho de sol todos os dias, entre 8 e 9 horas da manhã. Antes de ir para a biblioteca, eu ia espreitar a Tânia no terraço. Ela tomava banho de sol de olhos fechados. Espiá-la assim furtivamente me parecia uma coisa indigna. Agora aqui, no banco da estação rodoviária, eu fico imaginando como foi que as coisas começaram a dar errado. Acho que foi no dia em que Tânia, deitada, tomando banho de sol, abriu os olhos. E me viu. A cena foi assim. Eu tô procurando... Procurando o quê? Procurando o meu livro. Ai, que livro! Ai, você é muito bobo!
Pensa que eu não sei que você vem todos os dias me espiar aqui no terraço enquanto eu tomo meu banho medicinal de sol? Eu te vejo por entre as pestanas parado que nem um 2 de paus me olhando. Eu tenho que ir. A biblioteca não vai fechar. Hoje nós vamos almoçar juntos. Eu vou preparar para você um almoço gostoso, saudável. Eu te chamo quando estiver pronto. Vai pro seu quarto ler. E Tânia voltou a deitar-se na esteira. Suas pestanas eram longas, espessas. A boca pintada com batom vermelho. Eu lembro-me da cena toda. Fiquei no meu cubículo, aguardando, com um livro na mão. Afinal, Tânia bateu na minha porta. Demorei porque a cozinha estava ocupada por Dona Adriana, fritando costeletas de porco. Depois não sabem por que batem as botas pro infarto do miocárdio. Vamos almoçar no meu quarto. Entra. Tá com medo? Eu não vou te morder. O quarto dela era grande, devia ser o maior da casa. E Tânia vestira uma saia muito curta. E os sapatos altos faziam suas pernas ficarem ainda mais compridas. Deixa eu acender uma vela. Eu sempre acendo uma vela para comer. Eu aprendi isso com um bailarino alemão que dançou comigo o padedê da Bela Adormecida. Eu tenho velas de todas as cores. Ai, esse prato não tá lindo! Eu gosto de combinar as cores. A cenoura vermelha, vamos chamar de vermelho. Sei que cenoura é cor de cenoura. O verde vibrante da alface, o verde pálido do pepino, o roxo escuro da berinjela, o amarelo da abóbora, o branco da soja. Tudo isso não faz um conjunto harmonioso? Agora vamos comer. Porque se isso é bom de ver, melhor ainda para comer. Pela primeira vez eu senti saudade de um sanduíche de mortadela. Mas eu comia aquilo tudo como ela mandava. O mais difícil foi a soja. Ai, você não tá se sentindo leve? Ai. Suas coxas musculosas apareciam por inteiro. Estava uma delícia. Você devia almoçar comigo todos os dias, em vez de comer porcaria na rua. Ai, eu detesto almoçar sozinha. E o Cardoso nunca almoça em casa. Estava uma delícia. E depois de almoçar, eu sempre descanso um pouco. Eu deito, mas eu não durmo. Eu apenas fecho os olhos. Os nossos olhos gastam, você sabia? Nós temos que poupar os nossos olhos. Eu deito na cama e fecho os olhos. O que você preferia, ficar cego ou ficar surdo? Ficar surdo. Olha, eu tenho que ir embora. Fazer o quê? Eu tenho um encontro na biblioteca. Alguma garota? Não. Você tem mesmo que ir? Se eu tenho que ir, eu tenho. Eu vou encontrar um amigo que disse que vai me arranjar um emprego. Emprego de quê? Auxiliar de escrita? E que amigo é esse? Você me disse que não tem amigos. É um conhecido. Eu tenho mesmo que ir. Estava uma delícia. Eu lembro de mim descendo, apressado e confuso, a rua Mendiçago, sem saber o que estava acontecendo, me fazendo perguntas. Se eu tivesse deitado ao lado dela, na cama, como Tânia reagiria? Era isso que ela queria? Que deitássemos juntos na cama? Não, ela era uma mulher casada. Se o marido dela chegasse e nos visse, eu merecia ser morto por ele. Agora eu estou aqui no banco da estação rodoviária, cercado de outros viajantes extremunhados, carregando malas, embrulhos, olhando as pessoas e pensando na vida. Se eu não tivesse ido morar no sobrado de Dona Adriana, a minha vida seria outra? Mas eu fui morar lá porque quis, e não saí de lá na hora certa porque não quis. Pia! E me apaixonei por Pia porque quis. Pia, minha água! Eu não sei responder a isso. No dia seguinte, eu fui ver Tânia tomando banho de sol. Na tragédia grega, os personagens também agem assim. Sentem que estão se enfiando numa voragem, mas continuam agindo do mesmo jeito. Eu amava Pia.
Ia ver Tânia tomando banho de sol. O Armando estava sentado ao lado dela, na esteira, de terno e gravata. Eles falavam baixinho, como se trocassem segredos. Também riam e se tocavam com as mãos entre as risadas. Em certo momento, quando Armando dizia algo de mais secreto, pois a sua boca roçava a orelha de Tânia, eles olharam para os lados, certamente para certificarem-se de que ninguém presenciava aquela cena. E me viram. Eu não gostava daquele sujeito. Eu não gostava das coisas que estavam acontecendo. Eu andei pelas ruas, fui até a porta da biblioteca, mas não entrei. Voltei para casa. Na sala, Dona Adriana via televisão. Essa novela é uma porcaria. Vou tomar minha pílula e deitar. Dona Adriana tomava um barbitúrico todas as noites e acordava tarde. Eu fiquei no meu cubículo a olhar um quadro, uma paisagem de pendurado na parede. Eu detestava qualquer paisagem. Eu precisava arranjar qualquer outra coisa para colocar na parede. No dia seguinte, eu peguei uns papéis com as coisas que estava escrevendo e na sala dei um esbarrão em Pia. Você escreve? Escrevo coisas, poemas. Você vai ganhar algum dinheiro com isso? Não, dinheiro não é importante. Eu gostaria de pensar assim. Mas é muito infantil achar que dinheiro não é importante. Se eu soubesse escrever, eu escrevia uma novela para televisão. Odeio televisão. Eu também não gosto, mas eu não odeio. Se um programa é chato, eu deixo de ver. Pia me entregou os papéis que novamente caíram da minha mão. Eu observei a menina se afastar sem fazer ruído. Seu corpo parecia não ter peso algum. Só olhei para os pés dela. As coisas estavam se armando à minha volta, como um cipoal de plantas carnívoras. Mas eu ainda não sabia disso. Naquela noite, sonhei com Pia. De manhã, eu resolvi retirar o quadro da parede. Nada me obrigava a ficar olhando para aquilo. A partir daquele instante, não havia mais como escapar da minha desgraça. Ao remover o quadro, eu descobri um pequeno buraco na parede. E olhando pelo buraco, eu vi a banheira, o chuveiro e uma parte do vaso sanitário. Eu pensei em avisar imediatamente Dona Adriana. Peguei o quadro, abri a porta do cubículo e vi Pia passando pela sala, envolta no seu roupão atoalhado azul. O corpo dela, embaixo do tecido, movimentava-se como um animal preso dentro de um saco. Voltei para o meu cubículo e sentei-me na cama. Depois levantei-me e olhei pelo buraco. Pia tomava banho. A água escorria pelos bicos rosados dos pequenos seios. Os cabelos molhados grudavam-se à sua cabeça como uma touca. O jato do chuveiro sobre seu rosto fazia seus lábios parecerem ainda mais azuis. Passei a noite inteira pensando no corpo de Pia. Como era possível ter lábios violeta e auréolas do peito cor-de-rosa? Eu amava aquela menina. No dia seguinte, eu não fui ler na biblioteca. Não saí do meu cubículo. Permaneci de prontidão esperando ela aparecer. Eram 6 horas da tarde quando vi Pia entrar no banheiro, de roupão, saboneteira e toalha. Olhei pelo buraco. Pia tirava o roupão e sentou-se no vaso sanitário. Eu fechei os olhos. Fechei os olhos e esperei. Esperei um tempo enorme até olhar novamente. Pia já estava em pé dentro da banheira. O chuveiro aberto. Ela colocou o pé sobre a borda da banheira para ensaboar a perna. E a entrada do abismo revelou-se, coberta por negros pelos, que ela ensaboou apressadamente. Depois enfiou os dedos com sabão entre as nádegas. Lavava as axilas quando me afastei do meu posto de observação. Eu estava errado. Eu agia de maneira torpe, espionando a mulher que eu amava. Coloquei o quadro de volta na parede e durante 2 dias resisti. Eu voltava da biblioteca sempre antes das 5 horas da tarde, a hora que Pia tomava banho. Olhava o quadro na parede, mas não mexia nele. Mas no 3º dia, notei Pia indo para o banheiro vestida no roupão azul. Corri para o meu cubículo e olhei pelo buraco. Pia sentara-se no vaso sanitário.
e observava as unhas placidamente. Eu nunca vira tão tranquila. Apanhou o papel higiênico e eu tirei os olhos do buraco. 4 dias sem olhar pelo buraco na parede, mas sempre voltando da biblioteca antes das 5. Quando o relógio se aproximava das 5, eu pegava o papel em branco e escrevia furiosamente. Mas naquele dia eu olhei pelo buraco e lá estava a pia. Não tirei os olhos do buraco. Observei Pia se limpando com papel higiênico. Contemplei o seu corpo sendo molhado, o sabão sendo passado pelo seu corpo. Ela se enxugando com a toalha. Peguei novamente o caderno de poesias e escrevi. Escrevi sobre o corpo de Pia. Eu perguntava a mim mesmo qual a parte do corpo de Pia mais me atraía. Os seios empinados, de bicos rosados? Os seios. A barriga, com sua leve ondulação? A barriga. O umbigo pequeno e raso? As coxas redondas e musculosas? As nádegas altas, firmes, os hemisférios separados, ainda que fazendo parte da mesma maciça entidade? O rosto? Queixo? A boca cheia de dentes brancos e certinhos? Os lábios azuis? Os olhos negros? Os cabelos negros? No dia seguinte eu constatei qual a parte do corpo de Pia mais me excitava ao espiá-la tomando banho, ao contemplar cada parte do seu corpo. Agora a bunda, que palavra horrível é essa, e o meu corpo ardendo. Agora o rosto, agora os seios, eu me masturbava. Agora a barriga, o pubis, as coxas, a bunda, e eu me surpreendia com tantos músculos no seu corpo enquanto olhava o rosto. Era o rosto de Pia o que mais me excitava. O meu corpo todo estremeceu e eu dei um gemido forte. Afastei-me da parede e, sobressaltado, sentei-me na cama. Notei a parede manchada com meu sêmen e senti-me sujo. Limpei-me e a parede com um lenço. Passei a noite toda acordado pensando no corpo de Pia. Pela manhã, bateram no tabique. Vai embora! E Tânia sussurrou, devia estar com a boca colada na madeira. Eu sei o que você está fazendo trancado aí dentro. Abri a porta. Saíram todos. Estamos sozinhos. Sabe quem morou nesse cubículo antes de você? O Armando. Ele me disse que abriu um buraco na parede para me ver nua, safado. Por favor. E agora você faz o mesmo. Não conto nada a ninguém se você vier até o meu quarto. Anda, entra. O Cardoso tá viajando. Entrei no quarto de Tânia e ela fechou a porta. Você não precisa olhar por aquele buraco para me ver nua. Tirou o vestido. Quer que tire tudo? Inteiramente nu me abraçou. Eu pude sentir o seu peito de encontro a mim. Tá nervoso? Quando me olha pelo buraco, você não fica assim desanimado, fica. Anda, quero ver isso duro. Você não fala nada a ninguém sobre o buraco na parede? Ah, depende de você. Anda, tira a roupa. Você me viu nua. Está me vendo nua, tem os mesmos direitos. Olha, põe o seu vestido. Eu faço o que você quiser, o que você mandar se você colocar a sua roupa. Você tá maluco? Eu apenas queria ver os joelhos dela, não queria ver o seu corpo nu. Tânia colocou o vestido. Senta aqui. Deixa eu ver o seu joelho. Você tarado! Eu gosto dos seus joelhos. Assim tá bom? Chega aqui perto de mim, deixa eu ver o efeito dos meus joelhos. Abriu a braguilha da minha calça. Que isso, na sua idade? Eu tô nervoso. Eu vou acabar logo com esse nervosismo. Disse isso esfregando meu pênis. E eu pensei em Pia. Pensei no rosto de Pia. Deita aqui do meu lado. Vem, deixa que eu faço tudo. E ela fez tudo. Enquanto eu, de olhos fechados, pensava em Pia. A segunda vez vai ser melhor, quando a gente se acostumar um com o outro. Não diga nada ao Armando. A próxima vez, nós dois vamos tirar a roupa. Tá bem? A minha vida estava se complicando, vertiginosamente. Há algo pior do que ir pra cama com uma mulher por quem não se sente amor?
fazer uma coisa dessas? Não tem sempre um preço terrível a pagar? Eu devia ter me mudado daquela casa imediatamente. Mas em vez disso, eu me enredava ainda mais. Mas só constato isso agora, aqui, no banco da estação rodoviária. Um dia eu cheguei em casa e encontrei Armando na sala. Ele não me deixou entrar no meu cubículo. Vamos dar uma volta, eu quero falar com você. Só abriu a boca quando chegaram nos Arcos da Lapa. Falou num tom paternal, suas falas eram quase sempre prolixas. Enquanto você estiver apenas olhando pelo buraco, eu não me incomodo. Tânia não se incomoda, eu não me incomodo. Mas aquela mulher tem dono. Eu sou o dono, entendeu? Fique tocando suas punhetinhas, mas não se meta com ela. Eu não sei do que você tá falando. Eu abri aquele buraco na parede, rapaz. Por que você tá me dizendo isso? Porque você é um bom menino. E eu quero que você saiba que eu não sou tolo. Você acha que todo mundo é imbecil naquela pensão, menos você, que é um gênio porque frequenta a biblioteca. É verdade, são todos imbecis, uns mais, outros menos. Todos, menos eu. Pia não é imbecil. Rapaz, ninguém aprende nada nos livros. Aprende nas esquinas das ruas e falta esquina pra você. Resumindo, além de mais sabido, eu sou mais forte e mais mal do que você. Você tá me ameaçando? Você não vê novela, mas essa pergunta é de novela. Então lá vai uma resposta de novela. Eu não ameaço. Eu comunico o que eu vou fazer. Eu vou quebrar os seus dentes se você chegar perto da Tânia. Eu vou pensar no seu assunto. Isso não é um eufemismo, rapaz. Eu fui para a biblioteca. Com os livros sobre a mesa, eu consegui pensar com mais lucidez. Eu não me assustava com as ameaças de Armando. Mas, de qualquer forma, eu não estava disposto a sofrer riscos por causa de Tânia. Eu conhecia os seus horários, não seria difícil evitá-la. Quando o Cardoso, o marido dela, estava em casa, ela ficava na sala vendo televisão com ele. Quando ele viajava, ela saía todas as noites. Provavelmente com Armando. Foi isso que pensei e planejei, em vez de aproveitar aquela deixa para preparar minha saída de cena. Grande esperteza. Felizmente, quando voltei para casa, Tânia já havia saído. Na sala vendo televisão estavam Dona Adriana e Pia. Vai passar um bom filme daqui a pouco. Não quer ver? O corpo dela, posto em sossego dentro do vestido, tinha o mesmo latejamento de quando estava dentro do roupão. Vai demorar muito? 2 horas, ou menos. Eu sentei-me um pouco atrás dela, de maneira que pudesse observá-la enquanto fingia ver o filme. Eu olhava o seu perfil detidamente pela primeira vez. Ela enrodilhara os cabelos num coque e uma mecha de cabelo negro se desprendera e descera pelo seu pescoço, muito branco. Eu não sabia a idade dela. 16 anos. Eu estava espionando uma menina de 16 anos. Pia! Assim que o filme acabou, Dona Adriana pediu a Pia que fosse apanhar um copo com água para ela tomar o barbitúrico. Se eu não tomo minha pílula, eu não durmo. Ô, Pia! Pia! Eu estava olhando o seu perfil. Ele é igual de uma outra mulher que eu conheci. É mesmo? Quem é? Não é uma mulher de verdade. Como assim? Ela tá num camafeu de ônix, branco e preto, da minha mãe. Camafeu? Camafeu não é uma mulher feia? Não. Essa era muito bonita. A minha mãe, ela nunca usava o camafeu. Então, para vê-lo, eu tinha que retirá-lo da sua caixa de joias. Eu acreditava que não poderia existir uma mulher tão bonita assim no mundo. Pia ouviu isso e nada disse. Eu senti-me ridículo. Ridículo, abjeto, imbecil, infame, reles. Eu era tudo isso. Perder a Pia para sempre com aquela história cretina do camafeu antes mesmo de conquistá-la. A luz da sala foi apagada, a televisão foi desligada. Eu estava sem sono e preparei-me para passar mais uma noite acordado. Levei um susto quando bateram de leve no tabique. Você tá acordado? Não respondi. A luz da sala foi acesa e iluminou o meu cubículo. Por que você não responde? Tânia subira numa cadeira e me olhava por cima do tabique. Abre a porta. Abri a porta. Ai, tô com saudade de você. Hoje, nós dois vamos tirar a roupa. Disse isso enquanto tirava a roupa. Você tá maluca. Tira a roupa. Você é maluca. Tira a roupa, senão eu grito. O Armando disse que vai... O Armando encheu a cara. Ele sempre enche a cara, sabia? Ele é alcoólatra. Nesse momento, ele tá deitado na cama, emborcado, vestido de sapato, tudo ressonando. Ela mesma arrancou minha roupa. Uma cueca e uma camiseta de meia. Era assim que eu dormia. Nunca tive pijama. Depois enfiou-se comigo embaixo das cobertas. Tânia tinha razão.
A segunda vez foi melhor do que a primeira. Ridículo, abjeto, imbecil, infame, reles. Agora vai embora. Deixa eu ficar abraçadinha com você mais um pouco. Não! Ai, não se preocupa com Armando. Vamos fazer de novo. Fizemos novamente. Deixa eu ficar aqui. Não, vai embora. Amanhã, no mesmo horário. Eu me enterrava cada vez mais naquele pantanal que a minha vida se tornara. O pior é que eu estava gostando de ser um devasso. Eu devia estar compungido com o que fizera, mas apenas senti sono e dormi. Na noite seguinte... E na outra. E na outra. E na outra, e na outra, e na outra. Tânia veio ao meu cubículo e nós fornicávamos em silêncio, prendendo a respiração. Então aconteceu. É sempre assim nas tragédias. O mundo desaba de repente. Chegou da biblioteca e estavam todos reunidos na sala, com exceção do seu Cardoso, que não voltara de viagem. Chegou o jovem canalha! Me deu um soco na boca, me jogando ao chão. Para com isso, pelo amor de Deus! Fia segurou Armando, que me dava pontapés. Nunca pensei que o senhor fosse tão sujo assim. Eu não sei o que está acontecendo, isso tudo é um equívoco. Sabe sim, o buraco na parede. Eu entrei no seu quarto e eu vi o buraco que o senhor fez na parede. Meu Deus! Essa indecência na minha casa! Sabe quantos anos Pia tem? Ainda não fizeram 17. Nem 17 anos! Só empacota as suas coisas e vai-se embora. Vai embora, moleque nojento. Mas eu ainda vou te encontrar para terminar o serviço. Tânia não dizia uma palavra. Eu estava morrendo de vergonha. Não conseguia olhar para ninguém. Desculpe. Peguei um ônibus e fui direto para a estação rodoviária. Era o único lugar onde um desabrigado com uma mala podia se refugiar. Fiquei até de manhã pensando. O Armando devia ter sabido dos meus encontros com Tânia e me denunciara para a dona Adriana, que nunca entrava no meu cubículo. E se entrasse, não viria o buraco na parede, viria o quadro. Conscientemente, eu dirigi-me até a biblioteca. Não consegui nenhum dos livros que pedi. Estavam todos em estado precário, disse o atendente. Um mau sinal. Quando saí da biblioteca, tive uma surpresa que me deixou paralisado. Calculei que devia estar aqui. Preciso falar com você. Você me diz a verdade, se eu te fizer uma pergunta? Digo. Afinal, quem é que você espiava por aquele buraco? Como assim? Eu ouvi uma discussão entre o Armando e a Tânia, que ele dizia que você espiava ela tomar banho. O Armando também disse que você teve intimidades com ela. Quem é que você olhava? Você. Eu sei que o que eu fiz é imperdoável, mas eu te peço desculpas. Eu te amo. Você foi pra cama com aquela mulher? Não fui. Por que você demorou a responder? Eu não demorei a responder. Demorou sim. Eu não fui pra cama com a Tânia. O nome verdadeiro dela não é Tânia, é de Euclides. E ela nunca foi bailarina do municipal. Por que você não reagiu quando Armando bateu em você? Eu estava morrendo de vergonha. Obrigado por me defender. Onde é que você vai agora? Eu ia andar um pouco. Quer ir ao cinema? Você não está aborrecida comigo? Se eu tivesse aborrecida contigo, eu te convidava para ir ao cinema? Fomos ao cinema. Sentamos-nos rígidos, nem os nossos cotovelos se tocavam. Por que você não disse que me amava? Não sei. Eu também te amo. Então eu senti a mão de Pia acariciando a parte mais secreta do meu corpo. Isso me surpreendeu mais do que o pedido que ela fez em seguida. Sou virgem. E quero perder a virgindade com você. Mas você vai ter que fazer uma coisa para mim. Eu faço. Qualquer coisa? O que for. Jura que faz o que eu vou te pedir. Juro. E que não faz perguntas. Eu não faço perguntas, juro. Eu quero que você mate a minha mãe. Na penumbra do cinema eu olhei o seu perfil. O camafeu. Aqui está a chave do primeiro andar. Vou encontrar com você lá essa noite.
Esperei anoitecer imaginando a maneira de matar a Dona Adriana. Tinha que ser feito, tinha que ser feito. Subi as escadas na ponta dos pés, temeroso de que alguém me ouvisse. Abri a porta, entrei na casa e fiquei no escuro, esperando, sentindo apenas as batidas do meu coração. Ouvi o som de passos leves e furtivos se aproximando. Pia entrou. Vamos para os fundos. Em meio às trevas, tiramos as nossas roupas e forramos com elas o chão. Depois deitamos. Não tenha receios. Seja bruto. Eu não quero contar detalhes. As nossas roupas que forravam o chão encharcaram-se de sangue. Sangue que era a confirmação do nosso amor, o grilhão do nosso pacto. A pílula já fez efeito, ela está dormindo. Tânia foi viajar com o marido. O Armando chegou em casa bêbado. Vou deixar a porta aberta. Aberta. Pia me abraçou com força e depois sumiu na escuridão sem fazer ruído. Esperei. Subi as escadas e depois atravessei o corredor até a sala, ouvindo o som da televisão ligada. A porta do quarto de Dona Adriana estava aberta. No quarto havia 2 camas. Numa delas, Dona Adriana, com a luz do abajur acesa, dormia de barriga para cima, com a boca aberta. Da outra cama, Pia observava todos os meus movimentos. Os olhos negros arregalados. Vira o rosto para a parede. Com cuidado, eu levantei a cabeça de Dona Adriana. Retirei o travesseiro. Segurei com ele as 2 mãos e comprimi-o sobre o seu rosto. O corpo privado de ar debatia-se em violentas convulsões. Ela tentava se livrar da asfixia. Lutava com uma força inesperada numa velha doente. Arranhava com as unhas dos meus braços. Eu tive que subir na cama, sentar em cima da sua barriga para conseguir dominá-la. Demorou muito tempo até que Dona Adriana deixasse de lutar. Depois, completamente exausto, eu deitei o meu corpo sobre o dela, mas sempre pressionando-lhe o rosto com o travesseiro. Afinal, completamente encharcado de suor, eu saí lentamente de cima do corpo do cadáver e ajoelhei-me ao lado da cama de Pia. Ela estava de costas e virou o rosto para mim. Camafeu. Você está bem? Estou bem. Pode ir. Vou te procurar depois na biblioteca. Eu vou te procurar depois na biblioteca. Vou te procurar depois na biblioteca. Vou te procurar depois na biblioteca. Agora eu estou aqui, no banco da estação rodoviária. Espero amanhecer para ir à biblioteca. Penso em Pia. Eu não penso no que vai acontecer. Penso no que aconteceu. E aconteceu tanta coisa que parece que não vai acontecer mais nada.